Bom, vamos voltar agora à questão, enfim, pois não, Glauber. Eu gostaria de comentar sobre a questão, desculpa, Da terceirização. Da terceirização. Eu acho que está tendo um equívoco muito grande no Brasil. Eu concordo com o doutor Ricardo, com essa questão desse problema, que realmente existia a pessoa do gato. Que quando a gente ia abrir uma propriedade, é igual você, quando você vai construir uma casa na cidade, você contrata um empreiteiro. Tá certo, né? É normal. Então você vai, eu vou construir uma casa, eu vou contratar um empreiteiro. Eu vou fazer um jardim, eu vou contratar um empreiteiro. E o gato, que chama, ou essa terceirização, ela era realmente feita de forma muito equivocada. Muitas vezes o cara estava lá em São Paulo, adquiria uma propriedade lá no Pará e contratava um cara lá para abrir a propriedade e muitas vezes nem ia lá vistoriar, só mandava o dinheiro e o cara, muitas vezes, com a usúria ou por uma má fé, fazia as coisas erradas. Agora, nós não podemos, João, generalizar a incompetência do Estado de fiscalizar e de punir e com isso travar a evolução do Brasil. Se você pegar nos Estados Unidos, se pegar na Argentina, vizinha nossa aqui, a terceirização é uma coisa que é fundamental. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma terceirização de empresarial mesmo. É você ter uma pessoa que... Quantas pessoas saem aqui do Rio Grande do Sul e vão colher no Mato Grosso? Mas o cara está lá, o cara tem uma empresa, ele tem 10 colheitadeiras, tem 5 colheitadeiras, tem os empregados registrados. Quer dizer, e isso, ele está falando de um sistema de terceirização de primeiro mundo, ou seja, daquilo que o Brasil precisa. Que é mesmo, nada, então quer dizer, o governo brasileiro, quando ele constrói uma estrada, o que é que ele faz se ele não está, ele está terceirizando. Ele está terceirizando o serviço. Agora eu, por exemplo, estou lá, eu vou colher a minha lavoura, eu não posso terceirizar. Agora o Estado pode terceirizar o tempo todo. O Brasil inteiro terceiriza o tempo todo. Agora na lavoura eu não posso contratar ninguém para colher, não posso contratar. Por quê? Porque o Brasil foi formado com a história equivocada de uma terceirização errada, que o Estado não soube punir, e o Estado muitas vezes, João, faz leis absurdas. Porque é igual eu estava vendo na televisão outro dia, a questão, todo mundo viu lá o negócio do cachorrinho, o cara chuta o cachorro, e aí o cara maltrata um bicho, o cara, por exemplo, ele tem pago de pegar 3 meses a 1 ano de cadeia. Aí o seguinte, daí saiu na reportagem, só que ninguém vai preso. Aí o cara passa, o próprio governo vai lá no delegado, ele simplesmente paga a bolsa. Aí os caras, não, mano, isso não serve, então vamos aumentar para o cara ficar preso 6 anos. Sim, mas se de 3 meses a 1 ano o cara já não está indo para a cadeia, o que adianta fazer 50 anos? Então aí fazem umas leis esdrúxulas, que, você entendeu? O que precisa no Brasil é se cumprir a lei, é penalidade, é punição. E o Estado, nós estamos pagando hoje a incompetência do Estado e por isso fica cada vez fazendo legislação mais severas e que aí a gente não pode ter uma terceirização que é algo fundamental para o desenvolvimento do futuro da agricultura e de um monte de setores brasileiros. Eu recebi uma informação aqui que me deixou triste. Nosso tempo já foi embora. Então eu preciso rapidamente colocar algumas perguntas da plateia para depois a gente tentar encontrar um ponto em comum. Porque o que nós estamos discutindo aqui é que existe uma realidade, que ela é frágil em relação ao campo e que essa realidade precisa ser transformada lá no Congresso. Acho que em síntese é isso, né, doutor Ricardo? Nós estamos caminhando para isso. Então aqui nós temos algumas colocações dos agricultores, dos produtores, até quando os agricultores pagarão a conta de uma legislação arcaica e atrasada, tal qual disse o Glauber, porque o governo não faz uma legislação específica, uma para, além para a cidade, para a área urbana, uma para a agroindústria, por que não uma específica para o campo específico, separando a produção da agroindústria. O prefeito Irineu Hort, que está conosco, que também é produtor, dizendo que estamos às vésperas de escolher parlamentares e, portanto, exigir dos nossos candidatos comprometimento para essas mudanças na legislação da relação do trabalho no campo. Seria fundamental extrair esses compromissos dos candidatos também do Executivo. E o Laércio Pilau também nos manda a seguinte pergunta: como fazer para conseguir a flexibilização da legislação trabalhista adequando-a ao meio rural? Praticamente a mesma pergunta. E quais seriam as principais alterações necessárias? Será que a gente consegue chegar a essa sintonia fina? Eu acho que sim. Primeiro que não é o governo que faz leis. Sim, claro. Quem faz leis é a sociedade por meio de seus representantes no poder legislativo. Claro. Não é o governo, né? Então a primeira coisa a fazer é a sociedade discutir o problema e chegar numa proposta. E a sociedade, nesse caso, são os interessados, os produtores rurais
e os assalariados rurais. E vai precisar resolver antes essa questão da ilegitimidade sindical, da estrutura sindical que impede o diálogo dos empregados com seus empregadores. Quando isso se resolver, quando não houver mais esse entrave e o empregador pudesse sentar com o seu empregado, coletivamente falando, os sindicatos rurais, com os sindicatos de empregados rurais, de assalariados rurais e não de pequenos empregadores rurais, nós teremos um diálogo social que vai se refletir na legislação. Porque o Congresso, ele faz isso. Se não muda a lei, é porque não há uma legitimação ou não há um consenso social capaz de fazer o Congresso mudar a lei. Então, se houver esse consenso, se houver essa negociação, que é uma negociação aí, se você dá um pouco para receber um pouco, você não tiver isso, o Congresso não vai mudar a legislação. João Albino, pois não, João Albino, se coubesse a você agora dizer assim, quais são os pontos, 3 pontos, 1 ponto, 10 pontos, o que nós teríamos que acertar em linha com o que disse o doutor Ricardo? Na linha do doutor Ricardo, eu entendo que essa discussão passa necessariamente pela conscientização da população, do cidadão, que quando ele elege um deputado, ele não elege um político. Ele tem que ter uma consciência que ele vai eleger um legislador. Tudo bem, é isso que o doutor Ricardo nos colocou. Isso é fundamental, isso para mim é de extrema importância. Eu acho que nós temos que mudar essa mentalidade e aí que nós estamos elegendo políticos, que nós estamos elegendo talvez o próximo senador, talvez o próximo presidente da República. Nós temos que ter consciência que nós vamos eleger os nossos legisladores. Então, certo? assim, não entremos em conflito com os aplicadores da lei. Muda-se a lei, é isso? Muda-se a lei. Muda-se a lei. Simples assim. A lei não serve mais, nós devemos mudá-la. Certo? Então, no meu entendimento, há uma necessidade, inclusive pela evolução tecnológica que nós estamos vivenciando e que vamos continuar vivenciando, felizmente, uma necessidade da flexibilização do cumprimento do horário de trabalho no campo e, além disso, uma regulamentação da terceirização, já que está se falando, e tem um outro problema, que é a qualificação da mão de obra do campo. Eu só vou dar uma pincelada. É inadmissível que colégios agrícolas formem técnicos agrícolas que não, dentro do seu curso, no seu colégio, não possam subir para cima de um trator, não possam subir para cima de uma plantadeira, não possam, de uma colheitadeira, regular uma plantadeira, enfim, regular um pulverizador. É inadmissível isso. Sim. O que acontece? Esse técnico agrícola sai despreparado, ele vai para o campo, ele é desempregado por incompetência e vai para o seguro-desemprego. Custo para o Estado. Ok. O Almir Ribeiro do Panciretã me manda aqui uma pergunta, que não é uma pergunta, é um desencanto. Diz ele assim, o artigo da Constituição Federal que garante o direito de propriedade não é cumprido. A lei que garante o preço mínimo e renda para o produtor não é cumprida. O artigo 231 da Constituição, que trata da questão indígena, não é regulamentada. Então, assim, ele não se sente capaz de acreditar que a gente consiga mudar também essa questão trabalhista. Doutor Ricardo, será que a gente consegue? Você quer falar primeiro, homem? Por favor, doutor Ricardo, complemente. Se me permite? Eu acho que o doutor Ricardo foi muito brilhante na sua colocação aqui nas últimas palavras. E aí eu quero emendar um pouquinho das perguntas que vieram do compromisso realmente que a gente tem e das dificuldades que a gente tem quando a gente pensa em mudar a legislação. E aqui as pessoas que falaram anteriormente a mim, de forma brilhante, exatamente, eu acho que a sociedade tem que demonstrar aquilo que nos interessa. Nós temos um projeto de lei do Romero Jucá que trata alguma coisa no sentido de normatização de trabalho anólogo, escravo, quer dizer, mas tudo para avançar em Brasília é muito demorado, é muito complexo, é muito negociado. O senhor coloca muito bem das classes. O senhor faltou só de falar do interesse político também, porque o interesse político é a coisa fundamental nesse processo de mudança. E muitas vezes a sociedade clama por mudança, mas o start político ali é a maior dificuldade. O Glauber, sabe, foi meu antecessor, a ProSoja Brasil, e eu
eu imaginava sempre que isso era uma coisa mais fácil. Eu sempre imaginei que o Glauber, aqui com todo o respeito, falou, não, o Glauber, eu acho que ele não está olhando direito para esses deputados, nós temos que chegar mais perto dos caras. Mas não é assim não, as coisas lá são complicadas, muito complicadas. A gente tenta, de todas as maneiras, levar as nossas demandas dentro de um conceito, Ricardo, hoje, que não é de uma parte do processo, mas de todos. Porque se nós pensarmos só num departamento, num processo do agronegócio, nós não vamos a lugar algum. Eu acho que está o momento de hoje nós vermos a cadeia como um todo e aquilo que interessa, desde o pequeno produtor ao maior que está lá em cima no Mato Grosso. O que é importante? E aqui foi colocada a mão de obra, a terceirização, tudo isso é importante para o nosso país. E eu acho sim, e deixo aqui, não sei se eu acho que é as últimas palavras, que a sociedade, como nós abrimos aqui no início, pensem bem em quem os senhores, as senhoras, os jovens vão levar de representante. Qual é o compromisso que tem? Pense nisso, gente, que é essas pessoas que fazem a nossa vida, o nosso dia a dia, da nossa legislação, das nossas leis do nosso país. Tá, nós estamos encaminhando para o encerramento, nós vamos passar mais uma rodada de considerações de cada um, mas assim, a conclusão que nós estamos chegando é que se existem injustiças, e elas acontecem pontualmente, seja aqui ou lá, é flagrante, nós precisamos modificá-las, isso se dá através do Congresso, através de legisladores focados nisso, mas também é importante isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo, levando à sociedade esses detalhes, porque senão fica essa briga que a gente chega num lugar nenhum. Né? Glauber, você considera que nós estamos com uma oportunidade de mudar a legislação trabalhista e adequá-la tanto a favor do trabalhador quanto do empregador? João, eu acho que o grande embate que a gente tem, principalmente em Brasília, é o preconceito. Né? Então, geralmente as pessoas, seja quem for, então você tem sempre aquela ideia que o empregador, ele é malvado. Né? Então, essa relação precisa mudar um pouco, essa imagem precisa mudar, querendo que não é isso, ninguém está ali para querer, você entendeu, não usar o outro ou não querer que o outro viva bem. A única coisa que precisa, então, é preciso também fazer as legislações, principalmente em questões como trabalhista, elas precisam ser uma melhoria contínua. Então é preciso ter o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. Porque quando você também vai numa propriedade, você não pode chegar amanhã, você tem que mudar assim, amanhã tem que ser assim. Então é preciso ter um período de adaptação e você ter ela ser evolutiva. Como é o caso no Código Florestal, a gente conseguiu avançar nesse sentido. Eu acho que o Código Florestal, ele foi inteligente nisso de dar um prazo de adequação, de dar um prazo de melhoria. Então eu acho que na questão trabalhista também é preciso isso. Agora eu concordo com o doutor Ricardo que o que está faltando, a gente precisa trazer nos próximos fóruns, fica aqui a dica para a Márcia, né? Nós temos que realmente trazer o produtor, a gente tem que entrevistar o cara, botar a fala da pessoa aqui, para que ele possa falar, e também talvez fazer isso que o senhor falou, precisar ter a representação dos trabalhadores, eu concordo, porque eu acho que daí as coisas vão mudar. É igual quando a gente faz a discussão com os índios, uma coisa é você discutir com a FUNAI, uma coisa é você discutir com o índio, tá certo? O índio, ele tem consciência. Claro, evidente, é o ser humano. João Albino Farias, suas conclusões. Eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez o Canal Rural pelo projeto Soja Brasil, agradecer a ProSoja do Rio Grande do Sul, sua diretoria, capitaneada pelo presidente Décio Teixeira, que me incumbiu a missão de representá-la. Agradecer a você, João Olivier, aos nossos debatedores aqui, que me emprestaram o conhecimento. E eu gostaria de finalizar fazendo um pedido aos produtores rurais que prossigam nessa bendita teimosia de produzir renda, de produzir alimento e produzir divisas ao Brasil. Porque eu não conheço na história da humanidade nenhum governo que se mantenha em pé sem segurança alimentar. Muito bem. Só quero lembrar a todos que estão nos assistindo aqui presentes que daqui a pouco a gente começa o segundo painel, que é a questão ambiental. Doutor Ricardo Garcia, Procurador do Trabalho do Rio Grande do Sul. Primeiro, quero deixar aqui meus agradecimentos pelos seus esclarecimentos, pela oportunidade. Eu acho que a gente chegou a um ponto fundamental, né, doutor Ricardo? Primeiro é a discussão com a sociedade, fazer com que esses painéis aconteçam cada vez mais. Segundo, desmistificar, tirar o preconceito que se tem de ambos os lados, né? E terceiro, levarmos isso para a própria sociedade que resolva lá no Congresso Nacional. Por fim, acho que o trabalho no campo anda de mão dada, tanto com o empregador quanto o empregado. É essa a concepção, doutor Ricardo?
A produção rural, produção urbana, qualquer tipo de produção de atividade econômica não prescinde do capital e nem do trabalho. Tem que estar os dois presentes. E a regulamentação dessa atividade também não prescinde da discussão entre esses dois segmentos sociais, as duas classes sociais. Por isso que é importante esse tipo de debate, para que as partes interessadas possam expor os seus pontos de vista, as suas necessidades, as suas dificuldades em relação à legislação, em relação às atividades econômicas, em relação ao relacionamento com os outros, em relação ao Estado, como foi colocado aqui, né? Quero parabenizar a iniciativa, lamentar a falta de tempo, porque os assuntos são tantos, tão variados, até a filosofia se discute, até a filosofia do direito se discutiu aqui, e fazer um pedido, que nos próximos painéis em que se discuta a relação de trabalho, a legislação trabalhista, tenha um interlocutor tão importante quanto o capital, que é o interlocutor do trabalho. E não os produtores rurais, e não os pequenos empregadores rurais, mas sim o assalariado rural, o empregado rural. Que ele possa vir. Existe já no país uma representação desses assalariados, desses empregadores. Existe um movimento, inclusive, de dissociação entre produtores e assalariados. E que os assalariados possam vir discutir com os seus empregadores os interesses que são comuns aos dois. Porque os dois vivem do campo, os dois produzem, os dois são responsáveis pela riqueza que o campo traz para o Brasil. Tá certo. Doutor Ricardo Garcia, muito obrigado pela sua presença. Salva de palmas ao Procurador do Trabalho do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aos painelistas. Estamos encerrando, então, o primeiro painel da questão trabalhista. Muito obrigado.